Sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso breve de Fiscalidade. Neste módulo vamos fazer uma abordagem em termos de Orçamento Geral do Estado para 2020, às alterações que ocorrem ao nível do IRC, do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Mais uma vez, para seguirem este módulo, devem entrar na plataforma da Certform, na plataforma de e-learning da Certform, fazer o respectivo login e após o login com as credenciais que foram enviadas por e-mail, entrar no respectivo curso breve de fiscalidade. O método vai ser exatamente o mesmo do módulo anterior, o módulo do IVA. Devem começar por visualizar este vídeo, depois fazer uma leitura do manual, depois uma leitura da apresentação e, finalmente, realizar o teste de avaliação ao módulo 2, para que depois possam seguir para o próximo módulo, que será o módulo do IRS. Vamos então começar por analisar o que vai ser tratado neste módulo. Este é o manual ao qual tem acesso na plataforma. O manual está composto por duas partes. Uma primeira parte tem a ver com uma introdução que eu vou fazer relativamente ao imposto. Uma vez que este curso pode ser sempre realizado por pessoas que não estejam 100% por dentro das matérias, eu começo sempre a fazer uma introdução àquele imposto em concreto, de forma a que todas as pessoas possam ter acesso a uma informação inicial que lhes permita depois compreender as alterações que são realizadas ao respectivo imposto. Então, nesta primeira introdução, faço uma abordagem aos sujeitos passivos do IRC, como é que o IRC é calculado, ou seja, a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Faço uma abordagem também às taxas de IRC que estão em vigor, aos limites que estão em vigor para classificar uma empresa como micro, pequena e média empresa. Isso é bastante importante porque as PMEs, elas vão aceder a alguns benefícios fiscais e para que possam aceder a esses benefícios fiscais, elas efetivamente têm que ter a certificação e a qualificação de PMEs. É o Decreto-Lei número 372 de 2007 que nos indica quais são os limites que uma empresa tem que obedecer para ser classificada como PME. E o código do IRC baseia-se sempre neste decreto, quando institui determinados benefícios, como por exemplo deduzir prejuízos fiscais durante 12 períodos, artigo 52, ou a taxa de IRC mais reduzida que também se aplica a estas entidades. Mas já vamos fazer uma abordagem sobre isto. Depois, quais são os encargos sobre os quais recaem as taxas de tributação autónoma? E, finalmente, no ponto 6 e no ponto 7, dois exemplos práticos de como se calcula o IRC, para que possam perceber um pouco sobre a mecânica deste imposto. A seguir a esta primeira parte introdutória, eu passo para as alterações ao Código do IRC que decorrem deste Orçamento Geral do Estado. Em primeiro lugar, coloco
mesmo o texto do Diário da República, ou seja, os artigos que alteram, e depois, na parte número 9 aqui do manual, faço um resumo de 6 alterações ao código do IRC, mais uma sétima, que não é propriamente uma alteração ao código do IRC, mas é uma medida que o governo decretou de prorrogação dos prazos da declaração modelo 22, que é a declaração do IRC, que normalmente entrega-se até ao dia 31 de maio, mas que este ano vai ser entregue até ao dia 31 de julho. E também a prorrogação de prazos para pagamentos por conta. Então, este é o manual. Portanto, como eu referi, inicialmente uma introdução, caracterização do imposto, quem são os sujeitos passivos, qual é a base do imposto. Vou ser breve aqui porque isto está acessível na plataforma para poderem ler. Como é que se faz o cálculo do IRC, ou seja, como é que se faz a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. A fórmula do IRC em 13 passos. Depois, uma análise de gastos que as empresas contabilizam e que não são fiscalmente aceites, que é sempre uma matéria extremamente importante no âmbito do IRC. As taxas que vão vigorar para o período de tributação de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro, e é com base nestas taxas que a declaração que vai ser entregue até 31 de julho de 2020 vai ter que ser preenchida. Isto porque as alterações que ocorrem ao nível do Orçamento Geral do Estado, a nível de IRC, são alterações para o período de 2020. E, portanto, na prática, só quando se entregar a declaração modelo 22 em 2021 é que essas alterações vão estar propriamente em vigor naquela declaração. Um quadro sobre os tais limites que eu queria agora frisar para classificar uma empresa como uma micro, pequena e média empresa. Nós, a nível da contabilidade e da fiscalidade, nós temos dois grandes grupos de limites para a classificação das entidades. O primeiro grupo diz respeito ao sistema de normalização contabilística. Eles definem o que é uma microentidade, o que é uma pequena entidade, o que é uma média entidade, o que é uma grande entidade, conforme grandezas do balanço, do volume de negócios e do número médio de trabalhadores. E estas grandezas aqui vão enquadrar as empresas ou como micro, ou como pequena, ou como média, ou como grande, e isto vai ditar o tipo de normas de contabilidade que se aplicam a cada uma destas empresas. A norma para as microentidades, a norma contabilística e de relato financeiro pequenas entidades e para as médias e grandes entidades as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Serve para determinar o normativo e também serve para determinar o conjunto de demonstrações financeiras a que cada uma destes tipos de entidades terão que produzir. A nível fiscal, o que nós devemos ter em conta são os limites deste Decreto-Lei 372/2007. Ou seja, quando daqui a um bocadinho eu referir que as pequenas e médias empresas vão estar sujeitas a uma determinada taxa mais reduzida de IRC, ou que as pequenas e médias empresas e também as micro podem deduzir prejuízos fiscais durante 12 anos, conforme o artigo 52. Tem a ver aqui com estes limites, ou seja,
para que seja classificada a nível de média, pequena ou micro, a entidade terá que estar abaixo destes limites no que toca a trabalhadores, a volume de negócios e ao seu balanço. Muito bem, fica então frisada esta questão que, para efeitos fiscais do Código do IRC, a qualificação de micro, pequena e média entidade tem a ver aqui com estes limites. E que estes limites mais acima já estão relacionados com a área das normas de contabilidade e com as demonstrações financeiras que as empresas terão que produzir. Seguidamente, falo sobre as taxas de tributação autónoma que estão em vigor. As taxas de tributação autónoma são taxas que incidem sobre gastos, determinados gastos, que as empresas contabilizam na sua classe 6 e sobre determinados gastos, encargos, despesas, incidem taxas de tributação autónoma. E nós aqui fazemos um breve resumo de todas as tributações autónomas que existem. Por exemplo, sobre despesas não documentadas, aplica-se 50% ou 70%. Sobre despesas de representação, aplica-se 10%, ou seja, se uma empresa durante o ano contabilizar 10.000 euros em despesas de representação, vai pagar 1.000 euros de tributação autónoma em sede de IRC. Tributação autónoma é sempre uma das componentes que forma o imposto. E depois temos aqui as várias tributações autónomas que existem. Algo que eu agora vou referir e que vai ser importante daqui a um bocadinho quando estiver a falar sobre as alterações do Orçamento Geral do Estado para 2020. Quando uma empresa apresenta um prejuízo fiscal naquele ano, todas as suas tributações autónomas são aumentadas em 10 pontos percentuais. Aquele exemplo que eu dei ao bocado. Uma empresa contabiliza 10.000 euros em despesas de representação. Paga 10%. Ou seja, o seu IRC aumenta 1.000 euros. Muito bem. Se essa empresa, naquele ano, incorrer em prejuízo fiscal, em vez de 10%, são 20%. Todas estas tributações autónomas, que são aqui descritas, incluindo as das viaturas, todas elas aumentam 10 pontos percentuais quando, naquele exercício, naquele período, a entidade incorreu em prejuízo fiscal. Está bem? Isto vai ter aqui uma alteração que eu já vou referir no Orçamento Geral do Estado para 2020. Depois temos dois exemplos práticos para lerem e para compreenderem como funciona aqui a dinâmica de cálculo do imposto. E após estes dois casos práticos, entramos nas alterações ao Orçamento Geral do Estado para 2020. Alterações, eu começo sempre por colocar a Lei 2/2020 de 31 de março, que é o Orçamento Geral do Estado para 2020, o seu artigo 335, que tem a ver com as alterações ao Código do IRC. E então, este artigo 335 refere que alteram os artigos 43, 50A, 86B, 87 e 88 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. É na base das alterações a estes artigos que eu seguidamente faço um resumo alteração a alteração, para que se possa compreender melhor efetivamente as alterações que se verificam ao código do IRC. Temos então aqui as 6 alterações e depois temos a alteração número 7, que não está compreendida no Orçamento Geral do Estado, mas que faz parte das medidas Covid-19
no âmbito de prorrogar prazos e, neste caso, de prorrogar o prazo da entrega da declaração modelo 22 e também ao nível de pagamento do PEC e dos chamados pagamentos por conta. Eu agora vou analisar estas alterações, portanto, através da apresentação. Isto é um manual que vocês deverão ler na plataforma. Portanto, em primeiro lugar, terão que visualizar o vídeo. Depois de visualizar o vídeo, dão-no como concluído. Seguidamente é apresentado o manual completo. Após a visualização ou a leitura do manual, que pode ser feito na própria plataforma, ou então podem copiar este manual para o vosso computador em PDF e podem lê-lo a partir do computador. A partir da leitura do manual surge então a apresentação. A apresentação vai tratar uma a uma das alterações ao Orçamento Geral do Estado para 2020 em sede IRC, mas de uma forma mais sucinta. Então, eu vou começar por fazer essa mesma apresentação. Esta é a tal apresentação que surge na vossa plataforma, onde estão as várias alterações. Eu vou fazer a análise destas alterações através do PDF que tenho no meu computador e que vocês também podem copiar para os vossos computadores. Então, primeira alteração que o Orçamento Geral do Estado nos traz: majoração fiscal do gasto com passes sociais, artigo 43 do Código do IRC. Passo então a explicar em que é que consiste esta alteração. As empresas, ao longo do ano, contabilizam rendimentos e gastos, em termos da sua contabilidade. Os rendimentos fazem parte da classe 7, os gastos fazem parte da classe 6. Isto em termos de contabilidade. E a diferença entre os rendimentos e os gastos gera aquilo a que se chama resultado antes de impostos. Resultado antes de impostos é a diferença entre os rendimentos e os gastos. E quando se contabilizam rendimentos e gastos, mais à frente, esses valores globais vão estar refletidos na chamada demonstração dos resultados da empresa, que é uma das demonstrações financeiras que toda a empresa tem que apresentar, a par, por exemplo, do balanço. A demonstração dos resultados engloba os rendimentos, os gastos e depois as diferenças, culminando na chamada diferença entre rendimentos e gastos, que é o chamado resultado antes de impostos. Ora, quando uma empresa contabilizar nos seus gastos a aquisição de passes sociais, ela vai usufruir a partir de agora um benefício. E o benefício consiste no seguinte: sempre que uma empresa contabilizar nos seus gastos passes sociais em benefício do pessoal, desde que tenham um caráter geral e não revistam a natureza de rendimento do trabalho dependente, eles passam a ser considerados para a determinação do lucro tributável em 130%. Esta alteração corresponde a uma majoração de 30% dos gastos com a aquisição de passes sociais na determinação do lucro tributável do IRC. Trata-se assim de uma dedução ao rendimento. Isto consiste no seguinte: imaginem que uma empresa
durante o ano, despende 1.000 euros, 1.000 euros em passes sociais, em benefício de todos os seus trabalhadores. Despendeu 1.000 euros. Vai contabilizar na contabilidade 1.000 euros. Isso vai fazer com que o seu resultado baixe, não é? Porque contabilizar gastos, desde que eles sejam aceitos do ponto de vista fiscal, permite diminuir o resultado da empresa. Os gastos são sempre uma componente negativa, enquanto que os rendimentos são uma componente positiva. Contabilizar rendimentos aumenta o resultado, mantendo os gastos estáveis. Se, por outro lado, contabilizarmos gastos, mantendo os rendimentos constantes, o resultado da empresa, com a contabilização de gastos, vai diminuindo. Diminuindo o resultado, o imposto também é menor. O que vai acontecer é que essa empresa contabilizou 1.000 euros em gastos relativamente aos passos sociais. E essa contabilização foi a nível da sua contabilidade. Depois, a nível fiscal, a autoridade tributária permite, através da declaração modelo 22, que é onde se fazem as correções fiscais, que a empresa venha a deduzir mais 30% desse valor, ou seja, mais 300 euros. Por isso é que nós temos aqui uma percentagem de 130, corresponde a uma dedução de 100% a nível contabilístico e depois uma segunda dedução de 30% a nível fiscal. E, portanto, a empresa tem uma dedução global, contabilidade mais a parte fiscal, de 130%. Aqueles 1.000 euros que a empresa dispendeu e contabilizou nos gastos com os passos sociais passam a valer 1.300 euros. 1.000 na contabilidade, 300 como dedução ao nível da declaração modelo 22. E, portanto, trata-se de um benefício que as empresas passam a poder usufruir. Penso que esta primeira alteração ficou compreendida. A segunda alteração que o código do IRC, ou que o Orçamento Geral do Estado coloca ao nível do código do IRC, tem a ver com o artigo 50A do código do IRC. Ora bem, este artigo 50A permite que concorram para a determinação do lucro tributável em apenas metade do seu valor, ou seja, 50% do seu valor, os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária dos seguintes direitos da propriedade industrial sujeitos a registro. E depois faz um elenco desse tipo de rendimentos. Ora, um rendimento que concorre apenas em 50% é um rendimento, logo à partida, que já dá uma vantagem à empresa, porque, como vos disse, sempre que a empresa contabiliza um rendimento, isso vai aumentar o imposto. Ora, se esse rendimento é apenas considerado em metade, é um benefício que a empresa vai ter. E isto é alargado aos chamados direitos de autor sobre programas de computador, o regime comumente designado por Patent Box. Só que, para que a empresa possa usufruir, foi aqui introduzida a obrigação de os direitos de propriedade industrial ou intelectual e agora os direitos de autor sobre programas de computador devem estar registados para que este regime seja aplicável. Uma vez que até aqui a lei apenas previa que fossem direitos sujeitos a registro. Agora tem mesmo que estar registados para que a empresa possa usufruir desta incorporação nos rendimentos apenas em metade, relativamente a esta matéria. A terceira alteração
tem a ver com o chamado regime simplificado. Então eu passo a explicar o seguinte. Atualmente existem dois regimes para determinação da matéria coletável de uma empresa. A matéria coletável é o valor ao qual se aplica a taxa de IRC. Existem fundamentalmente dois regimes. Existe o regime geral, que é aquele regime que eu vou abordar aqui neste breve curso de fiscalidade, mas também existe o regime simplificado. O regime simplificado, ele aplica-se a microempresas, empresas muito pequenas, empresas que não ultrapassem os limites que estão estabelecidos no artigo 86A, número 1, 86A do Código do IRC. Assim, de uma forma muito breve, uma empresa pode optar pelo regime simplificado se no ano imediatamente anterior tiver tido um montante anual e líquido de rendimentos que não pode ser superior a 200 mil euros. Portanto, empresas que faturam menos do que 200 mil euros. O total do seu balanço no período de tributação imediatamente anterior também não pode exceder os 500 mil euros. São empresas que não podem estar obrigadas à revisão legal de contas. E depois temos aqui mais um conjunto de condições para que uma entidade, e que depois vocês podem ler, possa optar pelo regime simplificado. Quando uma empresa opta pelo regime simplificado, e são sempre microentidades, essas empresas vão ter o cálculo da sua matéria coletável através da aplicação de coeficientes. Eu posso vos mostrar aqui no anexo E, que é o anexo que as empresas utilizam para entregar às finanças quando optam pelo regime simplificado, que a forma como se calcula a matéria coletável é pela aplicação de coeficientes aos vários itens que compõem os rendimentos. Isto são itens que compõem rendimentos e a estes itens aplicam-se estes coeficientes. E no fim da aplicação de todos estes coeficientes, vamos ter a chamada matéria coletável, que vai ser o valor sobre o qual depois há incidência de taxa. Portanto, este método é diferente do método geral. No método geral, nós temos que fazer a diferença entre os rendimentos e os gastos, calculamos o resultado antes de impostos, ou o chamado resultado contabilístico, fazemos depois um conjunto de correções fiscais previstas no Código do IRC e que são feitas também ao nível do quadro 07 da Declaração Modelo 22 e temos o nosso resultado fiscal. É um método bastante diferente do regime simplificado, onde funcionam coeficientes sobre rendimentos. Ora, aqui no regime simplificado existe uma alteração. E essa alteração tem a ver aqui com estes rendimentos. Os chamados rendimentos de exploração, ou rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento. Ou seja, quando uma empresa se dedica a esta atividade empresarial, a explorar o chamado alojamento local, ou através de apartamentos, ou através de moradias, o rendimento que a empresa obtém desta área de negócio é multiplicado por 0,35. Se uma empresa, por exemplo, tiver faturado neste negócio, vamos imaginar, 100 mil euros, a sua matéria coletável corresponderá a 35 mil. 0,35 vezes 100 mil. Qual é a alteração que se verifica aqui especificamente neste tipo de rendimento?
A alteração é a seguinte. No regime simplificado, portanto, as tais empresas que estão no regime simplificado, é agravado de 35% para 50% o coeficiente do regime simplificado aplicável aos rendimentos de exploração de estabelecimento de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento localizados em área de contenção. Mantém-se o coeficiente de 0,35 no caso desses alojamentos serem localizados fora da referida área de contenção. O que é isto de área de contenção? São determinadas zonas das cidades, nomeadamente de Lisboa, do Porto, em que as câmaras municipais qualificam aquelas zonas, aquelas áreas, como áreas especiais. E, portanto, quem explorar apartamentos ou moradias nessas zonas que as câmaras municipais definem como chamadas áreas de contenção, e que tem a ver com determinados critérios que as câmaras utilizam, em vez de estar sujeito a 35, passa a estar sujeito a 50, a 0,50. São sempre áreas mais privilegiadas das cidades. Áreas com boas localizações, áreas com muita concentração de serviços. Por exemplo, em Lisboa, a Avenida da Liberdade é uma das áreas de contenção, entre outras. No Porto, a zona da Baixa, a zona do Bonfim. Existem este tipo de áreas que são determinadas pelas câmaras municipais. E quem estiver lá a explorar para alojamento local ou apartamento ou moradia, em vez de estar sujeito a 35, passa a estar sujeito a 50. Portanto, quando estiver a preencher este anexo ainda não está preparado para isso, porque só o próximo que se vai entregar é que vai contemplar aqui os 50. Mas quem estiver a explorar este tipo de negócio, e se os seus apartamentos estiverem nessas zonas de contenção das cidades estabelecidas pelas câmaras, em vez de 35, terá que estar sujeito a 0,50. Ou seja, faturando aqui 100 mil euros, a matéria coletável passa para 50 mil, em vez de 35 mil, caso estivesse a explorar esses apartamentos ou essas moradias de alojamento local fora dessas áreas mais privilegiadas, essas chamadas áreas de contenção. Pronto, isto é uma das medidas do Orçamento Geral do Estado, é o agravamento de 0,35 para 0,50. Ao nível das entidades que estão sujeitas ao regime simplificado, que são, portanto, microempresas com um nível de faturação abaixo de 200 mil euros, com um balanço abaixo de 500 mil, entre outros requisitos. Vamos à quarta alteração. Bom, a quarta alteração tem a ver com a taxa de IRC para as PMEs. E agora recordem-se daquele Decreto-Lei 372/2007 que eu há bocado referi para qualificar uma empresa como PME, que tem que estar abaixo daqueles limites que depois vocês podem voltar a consultar no manual. Então, passa a funcionar assim. Quando uma empresa é micro, média ou pequena empresa, vai pagar sobre a sua matéria coletável. A matéria coletável é o valor sobre o qual incide a taxa de IRC. Aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, aplica-se 17%. E ao excedente a 25 mil euros, aplica-se 21% de taxa de IRC. Se não for uma PME, se for, por exemplo, uma grande empresa,
toda a matéria coletável está sujeita a 21%. Portanto, este é um benefício que se aplica às chamadas PMEs que ficam classificadas como tal quando elas não alcançam os limites que estão lá no Decreto-Lei, no anexo ao Decreto-Lei 372/2007, que eu há bocado abordei quando estava no manual. Isto de facto é um benefício porque as empresas vão pagar menos imposto. Então eu exemplifico este benefício. Até agora, portanto, o benefício que existia até agora seria 17% até aos primeiros 15 mil e depois 21% ao remanescente. A partir de agora, aplicam-se 17% aos primeiros 25 mil. Mas eu vou dar aqui um exemplo para que se possa perceber melhor. Vamos imaginar que estamos perante uma PME, ou uma microempresa, ou uma pequena e média empresa. E que a matéria coletável dessa empresa é de 70 mil euros. Eu coloco aqui lucro tributável. A diferença entre lucro tributável e matéria coletável tem a ver com a dedução de prejuízos fiscais, ou seja, o lucro tributável, ao lucro tributável deduzem prejuízos fiscais e forma-se a matéria coletável. Quando não existem prejuízos fiscais de períodos anteriores a deduzir, a matéria coletável e o lucro tributável são iguais. Portanto, uma empresa tem um lucro tributável ou uma matéria coletável, porque não teve prejuízos a deduzir, de 70 mil euros. E ela está classificada como PME. O regime anterior, que ainda se vai aplicar agora, não é? Porque nós vamos entregar a declaração modelo 22 até 31 de julho, mas vamos entregar a declaração de 2019. Eu estou a falar do orçamento de 2020 que só se aplica ao período de 2020. Portanto, aos primeiros 15 mil euros de matéria coletável, 17%. E depois, 70 mil menos 15, 21%, o que dá 14.100 euros. Caso eu aplicasse 21% aos 70 mil na íntegra, daria 14.700. Era o que aconteceria se fosse uma grande empresa. Então, não vai pagar 14.700, paga 14.100, porque é uma PME. Tem então uma redução de 600 euros. A partir do período de 2020, ou no período de 2020, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, este limite passa para 25 mil euros. Então, aplica-se 17% a 25 mil euros, mais 21% à diferença entre 70 e 25 mil, ou seja, 13.700. Caso fosse aplicado 21% a 70 mil na íntegra, daria 14.700. A diferença são 1.000 euros. Ou seja, uma PME a partir de 2020 poupa 1.000 euros de IRC por redução da taxa de 17% aos primeiros 25 mil. Está bem? Portanto, anteriormente, um benefício de 600 euros. No período de 2020, um benefício de 1.000 euros. Como isto se trata de um benefício fiscal, esta empresa usufrui de um benefício fiscal. Neste caso, o benefício fiscal é menos 1.000 euros de IRC por se tratar de uma PME. Então, essa empresa vai ter que preencher aqui o anexo D, que é o anexo dos benefícios fiscais. E este benefício, propriamente dito, o benefício da redução de taxa pelo facto de ser uma PME, ele coloca-se, faz-se referência a ele neste anexo D, que é o anexo dos benefícios fiscais, aqui no quadro 09,
redução de taxa do IRC aplicável às PMEs. Vejam que ele ainda está com os 15 mil, porque este ainda vai ser o que vai ser utilizado agora. E aqui nós colocamos os 600 agora. Mas para o ano, ele vai passar aqui para 25 mil e no limite coloca-se aqui os 1000 euros, que é o limite máximo da dedução a nível de imposto. Bom, penso que esta alteração também ficou compreendida. A próxima alteração tem a ver com as tributações autónomas. Ora bem, tributações autónomas são taxas de IRC que incidem sobre determinados gastos, como eu já referi anteriormente. Existe uma alteração nas tributações autónomas ao nível de viaturas. Viaturas. As restantes tributações autónomas não têm alteração nenhuma, mas as tributações autónomas que incidem sobre os encargos relativos a viaturas têm efetivamente alterações. Em primeiro lugar, eu vou explicar o que é que são os encargos com as viaturas. Que tipo de encargos é que são esses? As empresas, ao longo de um ano, contabilizam na sua classe 6, ou seja, nos seus gastos, diversos tipos de encargos com as suas viaturas. Desde depreciações, rendas ou alugueres para aqueles contratos de locação operacional, leasings, ALDs, o seguro dos carros, a manutenção e conservação, os próprios combustíveis, o imposto incidente sobre a sua posse, tudo isto são encargos que uma empresa contabiliza com as suas viaturas. Ora, determinadas viaturas pagam tributação autónoma relativamente a estes encargos. E o primeiro grupo de viaturas que paga tributação autónoma sobre estes encargos são as chamadas viaturas ligeiras de passageiros e ligeiras de mercadorias, mas aqui tipo N1, quando movidas a gasóleo, a gasolina e agora também a GPL. E este tipo de viaturas, se elas tiverem um valor de aquisição inferior a 27.500 euros, os seus encargos ficam sujeitos a 10%. E aqui é que existe a alteração, porque este valor era de 25 mil euros e passou agora para 27.500. Para viaturas entre os 27.500, portanto, para viaturas cujo valor de aquisição seja maior ou igual a 27.500 e inferior a 35, pagam 27,5 os encargos. Para viaturas neste grupo aqui, superiores a 35 mil euros, valor de aquisição superior a 35 mil euros, pagam 35%. Ou seja, neste quadro existem duas diferenças em relação ao regime anterior. Diferenças essas incorporadas agora com este novo Orçamento Geral do Estado para 2020. Primeira diferença, este limite aqui é aumentado para 27.500 euros. Até aqui era 25 mil, passou para 27.500. Portanto, uma viatura que custa, por exemplo, 26 mil euros, paga 10%. E também paga 10% em relação aos encargos com a depreciação, com o combustível, com manutenção, a conservação, o seguro. Tudo junto paga 10% ao nível de tributação autónoma. Introduziu-se aqui as viaturas a GPL. Ou seja, uma viatura a GPL, neste momento, está enquadrada no regime maior, no regime mais agravado, em termos de tributações autónomas. Porque no sistema anterior, as viaturas a GPL acompanhavam aqui as viaturas a gás natural veicular, que pagam menos, como podem ver. No regime anterior, tínhamos aqui GPL, que é o gás de petróleo liquefeito, e o gás natural veicular, aqui. O GPL passou para o regime mais agravado. Depois as viaturas híbridas plug-in,
Se o seu preço for inferior, o seu custo de aquisição for inferior a 27.500 euros, pagam 5% os seus encargos. Igual ou maior a 27.000 e inferior a 35.000, 10%. Igual ou superior a 35.000, 17,5%. Estas viaturas plug-in têm assim uma tributação autónoma bastante mais reduzida do que estas viaturas ligeiras de passageiros, a gasóleo, a gasolina ou a GPL. As viaturas movidas a GNV, o tal gás natural veicular, pagam 7,5% dentro deste setor, 15% dentro deste setor e 27,5% se o seu valor de aquisição for superior a 35.000. E depois as viaturas 100% elétricas, isto já existia, não há nenhuma novidade nisto, não pagam nenhuma tributação autónoma. Ou seja, quando uma empresa adquire uma viatura 100% elétrica, ao longo do ano contabiliza nos seus gastos a sua depreciação, eventualmente o seu aluguer, se for um contrato de leasing, o seu seguro, as suas reparações e o seu IUC. E esses valores não estão sujeitos à tributação autónoma, o que de facto é bastante vantajoso para as empresas adquirirem viaturas elétricas, uma vez que não estão sujeitas a este aumento de IRC derivado das chamadas tributações autónomas. Então, resumindo, aqui a alteração neste quadro face ao anterior é elevar este valor de 25 para 27,5, abranger as viaturas a GPL nas tributações mais altas que existem, o resto é mantido. Próxima alteração e a sexta alteração. Ora, eu ao bocado no manual referi que quando uma empresa gera num determinado ano prejuízo fiscal, tudo o que é tributação autónoma aumenta 10 pontos percentuais. Por exemplo, vendo aqui este mapa. Este mapa é para empresas que geraram lucro. Porque se uma empresa, num determinado ano, gerar prejuízo fiscal, tudo isto aumenta 10 pontos percentuais. Aqui passa para 20, aqui 37,5, aqui 45, aqui 15, 20, 27,5, tudo aumenta 10. Não só aqui nos carros, mas em todas as outras tributações autónomas. Mas agora, com este novo Orçamento Geral do Estado, esse aumento de 10 pontos percentuais não se aplica quando a empresa está no período de tributação de início da atividade e no seguinte. Ou seja, quando a empresa está no primeiro ano e no ano seguinte. Uma empresa que esteja no seu primeiro período de tributação ou no seguinte, se incorrer em prejuízo fiscal, não tem agravamento ou passa a não ter agravamento de 10 pontos percentuais nas suas tributações autónomas. Ou seja, por exemplo, neste quadro, uma empresa está no primeiro ano de atividade, no seu primeiro período, comprou um carro de 25.000 euros, uma viatura ligeira de passageiros, por exemplo, a gasolina, de 25.000 euros. No primeiro ano dá prejuízo. Continua a pagar 10% e não paga 20%. Se essa empresa estivesse no quarto, no quinto, no sexto, por aí fora, portanto, a partir do terceiro ano de atividade, aí sim, este valor era aumentado, estes valores seriam todos aumentados em 10 pontos percentuais. Portanto, esta é uma novidade que este Orçamento Geral do Estado nos traz, é que deixa de ser aplicável o agravamento em 10 pontos
percentuais da taxa de tributação autónoma das entidades que apurem prejuízos fiscais no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Última situação. Não tem a ver com o Orçamento Geral do Estado para 2020, como já referi, tem apenas a ver com as medidas que têm vindo a ser estabelecidas face à pandemia do Covid-19. E aqui a prorrogação de prazos. A declaração modelo 22, que é a declaração que as empresas entregam ao nível do IRC. Esta declaração é a declaração de IRC que as empresas entregam às finanças. Esta declaração, ela entrega-se até ao dia 31 de maio, é assim que está estabelecido, e quando existe IRC a pagar, o pagamento, que é chamada autoliquidação de imposto, também é feito até 31 de maio, mas este ano, face à situação que estamos a viver, esta declaração modelo 22 terá que ser entregue até 31 de julho. Portanto, houve uma prorrogação deste prazo. Depois, o pagamento do PEC, que é o pagamento especial por conta. O PEC faz-se sempre até ao final de março. Portanto, o PEC faz-se até ao final de março, ou pode ser dividido, por exemplo, por 2 e fazer até ao final de março e até ao final de outubro, em 2 partes. Este ano passa para 30 de junho. Portanto, o PEC pode ser feito até 30 de junho. E os pagamentos por conta, que também são antecipações, tanto o PEC como os pagamentos por conta, funcionam como antecipações que as empresas têm que fazer por conta do imposto final. Da mesma forma que nós, a nível pessoal, nos nossos rendimentos, fazemos retenções na fonte, a nível de IRS, e as retenções na fonte também funcionam por conta do imposto que virá no fim, as empresas estão obrigadas também a fazer antecipações, e que podem também ser retenções em sede IRC, pode ser o PEC e os pagamentos por conta. Os pagamentos por conta, eles fazem-se em 3 prestações. Normalmente, a primeira prestação surge até ao fim de julho, a segunda prestação surge até ao fim de setembro e a terceira prestação surge até ao dia 15 de dezembro. Portanto, a primeira prestação até ao final de julho. Este ano não é até ao final de julho, é até ao dia 31 de agosto. Portanto, há aqui mais um mês para cair a primeira prestação do pagamento por conta. Tudo isto são antecipações que as empresas fazem por conta do valor que virá no fim e que depois será, obviamente, deduzido. Muito bem, ficam assim apresentadas as alterações do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020 no que diz respeito ao IRC. Agora, depois de terem visualizado o vídeo, de fazer a leitura do manual, de fazer a leitura aqui da apresentação, deverá fazer o teste de avaliação, que é constituído por um conjunto de questões de escolha múltipla, muito simples, sobre questões que eu aqui referi. Tudo o que está lá eu acabei agora de referir. E, portanto, se estiveram atentos a este vídeo, conseguem fazer rapidamente o teste de avaliação de escolha múltipla e passar para o módulo seguinte, que vai ser sobre as alterações ao IRS. Espero que tenham compreendido estas alterações e que tenham aproveitado a visualização deste vídeo. Despeço-me então até ao nosso próximo módulo, as alterações ao IRS decorrentes do novo Orçamento Geral do Estado para 2020. Muito obrigado.